Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos permita refletirmos em torno dos seus ensinamentos, das virtudes que o Senhor nos propõe para a nossa vida. E que possamos, refletindo em Jesus, ampliar nossas capacidades espirituais, ampliar o nosso próprio entendimento sobre as possibilidades que nós carregamos em vida. Hoje nós temos uma proposta de nós conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho de João. Sabemos que são 4 os evangelistas, não é? Nós temos lá Marcos, Mateus, Lucas e João. São chamados os evangelhos sinóticos. E o mais místico de todos esses evangelhos é o Evangelho de João. E que é muito interessante nós avaliarmos ou estudarmos, falarmos sobre ele à luz da doutrina espírita. Porque nós vamos começar a entender o que é que Kardec nos propõe. Todos nós sabemos que somos espíritas. E Kardec vai nos colocar logo no começo do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai explicar que ele não vem revogar a lei. Da mesma forma que Jesus não revoga a lei de Moisés. Que lei é essa? As leis espirituais, as leis de Deus. Então, nós precisamos entender que tudo está interligado, tudo está dentro de um edifício que está sendo construído, que foi construído para o nosso próprio entendimento. Então, o Espiritismo não ia intitular-se o Consolador sem que esse tivesse as suas estruturas entranhadas ou emaranhadas dentro do próprio Evangelho de Jesus. E Jesus também não traria nenhuma informação se não houvesse um entrelaçamento com o Antigo Testamento. Aliás, vou usar um pouco mais. Desde Sócrates e Platão já havia sendo trabalhada a ideia de espiritualidade. Sócrates e Platão, na sua filosofia, são os precursores do Evangelho e do Espiritismo. Não é? Nós temos lá já então, o que nós estamos estudando hoje não é algo novo, é algo que já vem se estruturando. Para toda a ideia, tem aqueles que são os precursores. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma leitura de alguns versículos para que a gente possa, aos poucos, nos adaptarmos e começarmos a conhecer um pouco dessa estrutura. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então esses versículos são os primeiros 14 versículos do início do Evangelho de João. Ele começa falando do Verbo. Esse Verbo é Deus, não é? Mas como nós entendemos Deus dentro da doutrina espírita? Como nós começamos a ver esse processo? Aqui começa a ideia
de uma edificação maior. João começa falando que Deus é o Verbo, não é? Jesus é o Verbo de Deus e que Deus é o Criador. A doutrina espírita nos explica que existem 3 elementos fundamentais no universo: Deus, Espírito e matéria. Entre o Espírito e a matéria, o fluido cósmico universal. Deus cria e os seus ministros administram. É eles quem colocam ordem. Tudo que Deus cria é permanente. As nossas criações como filhos de Deus são criações que elas não são permanentes. Tudo que nós criamos tem uma finitude. As coisas de Deus são as coisas que vão pela eternidade. Por isso que nós somos imortais. Nós não somos eternos, porque como criaturas criadas nós tivemos um princípio. Se nós não tivéssemos tido um princípio, nós seríamos eternos. Como nós temos um princípio, fomos criados por Deus, nós somos imortais. Nós não haveremos de nos diluir com o tempo. O que se dilui é a matéria. A matéria é uma construção que ao longo do tempo, com o desgaste, com as diversas possibilidades que eu ia falar da oxidação com o tempo, né? Que coisa bonita, não gostei dessa cara, até eu me admirei. Com a oxidação com o tempo, nós vamos a um desgaste natural, o nosso corpo se passa pelo processo de senectude e ele então retorna ao processo do pó. Do pó viestes, ao pó retornará. Então todos nós vamos passar por esse processo, retornando ao mundo espiritual, onde vamos permanecer por algum tempo na erraticidade, assim que se diz. O livro dos Espíritos nos ensina a dizer que nós somos espíritos errantes. Nós somos errantes por quê? Uma hora nós estamos encarnados e outra hora nós estamos desencarnados. Por isso que fala que nós estamos errantes. E intitula-se o plano espiritual como erraticidade. Quando nós atingimos as culminâncias da escala espírita, que é lá nas perguntas de 90 até umas 100 e alguma coisa, 110, ele vai explicar sobre isso. Quando nós atingimos dentro da escala espírita a sequência de espíritos puros, aí nós já não vamos ter a necessidade mais de encarnar. Então aí nós já seremos espíritos já definidos, teremos já uma situação já definida dentro do processo evolutivo. Então o Verbo era Deus. Deus cria. Deus, então, quando cria, ele tem um projeto, chamou Jesus e disse: olha, nós vamos formar a Terra e você será o governador planetário. Quem nos informa que Jesus é o governador planetário? Emmanuel. Emmanuel, nas obras do Chico, ele fala que Jesus é o nosso governador. Jesus é quem elaborou toda essa estrutura, que com os seus ministros, com aqueles que são os seus propósitos, organizou as estruturas da nossa Terra para que nós pudéssemos estar aqui. Então toda a vida organizada dentro dos princípios da natureza, tudo isso recebeu as orientações, as disposições do nosso mestre e aqueles que são os seus assessores, aqueles que ajudaram Jesus no processo de organização da Terra, aqueles cujos pais nós chamamos de Espírito Santo. O que é Espírito Santo? A pleia de espíritos superiores, a pleia de espíritos que já atingiram as culminâncias maiores. O Espírito Santo não é um ser. Nós vamos depois, se houver uma continuidade aqui nos nossos estudos, quando nós chegarmos no batismo de João, nós vamos falar um pouco mais essa questão do Espírito Santo, para que nós possamos compreender o que representa essa colocação. Então o Espírito Santo é a pleiade de espíritos superiores, a pleiade de espíritos que já estão dentro de um processo de evolução maior. Então estes é que nós vamos começar a compreender. Então esses espíritos são os ministros de Jesus, não é? Um dos ministros, esses dias eu até fiquei muito feliz, porque com o decorrer dos nossos estudos nós vamos fazendo várias descobertas. E descobri
que os ministros de Jesus são três, não é? Sócrates, Zoroastro e Buda. Isso me deixou encantado, porque eu pensei em relação às questões da nossa ignorância, quando nós fechamos as nossas crenças, quando nós dividimos o nosso povo, ou a nossa humanidade em religiões. Né? E aí você vai no governador planetário, quem são os seus ministros? Sócrates, Zoroastro e Buda. Todos com definições diferentes, mas que no final afunilam-se para a mesma forma de ser, de pensar. O conceito moral nunca se perde dentro das ideias que são colocadas. E aí fica aquela ideia: por que a gente divide então as pessoas? Por que a gente fica criando bairros, criando divisões? Essa religião é melhor que aquela, essa é mais bonita, essa é aquilo. E na verdade, quando você vai para cima, os grandes mestres, eles não pensam dessa forma. Nós, então, devemos ficar envergonhados por nos permitirmos, muitas vezes, adentrarmos a conceitos de criar palavras ou silogismos que afastam uns dos outros, quando nós deveríamos nos unir. Então Jesus é o verbo que vem e organiza essa estrutura que nós estamos vivendo. E é tão importante isso que quando vem os exilados de Capela, quem os recebe é o próprio Jesus. Jesus já avisa para esses que foram recebidos aqui na atmosfera do nosso ordem, que ele pessoalmente estaria com eles, estaria conosco. Né? Então nós vemos que as estruturas de organização, as estruturas para que as coisas adentrassem um caminho de equilíbrio, de conhecimento, de direcionamento espiritual, sempre existiram. Desde os primórdios, desde lá de trás. Né? Por isso que nós vamos vendo em muitas das tradições antigas, a gente vai estudando, a gente vai adentrando esses conhecimentos, as falas, os ensinamentos dizendo da vinda de um grande mestre, da vinda de um Messias. Messias é Cristo, não é? A tradução de Messias quer dizer Cristo. Quando nós vamos olhar na Revista Espírita de 1862, fevereiro de 1862, São Luís vai fazer uma classificação no seguinte: Deus, os Cristos, os anjos, e aí vem toda uma estrutura, depois embaixo os espíritos bons e assim por diante. Deus e os Cristos. O nosso mestre, ele está onde? Na fase crística. Se é Deus e os Cristos, quem tem contato direto com Deus são aqueles que estão na esfera crística. Por isso que Jesus dizia que Deus habitava nele. Eu e o Pai somos um. Porque ele conseguia, ele tem essa estrutura de estar em sintonia com o Pai. O código que Jesus nos traz, que é o código do Evangelho, não é um simples ensinamento, é o código que abre-nos as portas de todos os orbes habitados do universo. Se nós conseguirmos adentrar a esse conhecimento, ou desenvolver a nossa estrutura para vivenciar com Jesus, nós teremos acesso a possibilidades espirituais inimagináveis, que nós ainda não conseguimos aferir, não conseguimos ainda entender. Então, o Evangelho não é apenas uma estrutura para que nós tenhamos crença, ou que nós devemos acreditar. Não é? As crenças se perdem, as crenças muitas vezes dificultam. Por exemplo, eu tenho crenças em mim que são falsas. Por exemplo, eu tenho uma crença que eu carrego comigo que diz que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro ele é podre, que rico não vai para o céu. Isso é crença.